Alô você, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática e vamos aqui para a continuação do nosso conteúdo de adição e subtração da reta numérica ou reta numerada. Na nossa última aula, talvez alguns não tenham entendido como foi que eu saí do número 89 e cheguei aqui no número 84. Então vejamos como é que a gente faz essa operação. Lembra que foi dito que do 89 para o 84 a gente deve se perguntar, está aumentando ou está diminuindo? Como a gente está saindo de um número maior e indo para um número menor, nesse caso a gente está vendo que está diminuindo. Como é que a gente chega a esta solução? A gente sempre vai pegar dois números conhecidos bem próximos. Estamos vendo que nesses outros intervalos, o que é o intervalo? É o espaço que eu tenho entre um risquinho e outro, tá certo? Então, esse pedacinho aqui a gente chama de intervalo. Como é que a gente chega a esta solução e consegue descobrir os demais? Então, eu vou colocar aqui do ladinho esses dois valores. Eu tenho 89 menos 84. Então, se o número, eu estou aqui no número maior e vou sair para um número menor, como ele está diminuindo, eu tenho que fazer uma subtração. Ok? Então, aqui eu tenho a ordem das unidades e aqui eu tenho a ordem das dezenas. 9 unidades menos 4 unidades dá 5. 8 menos 8 dá 0. Então, nós chegamos aqui a este valor que está de um número para o outro. Eu tenho justamente 5 unidades, tá certo? 89 menos 5, 84. Como nós precisamos continuar preenchendo a nossa reta numerada, vamos continuar fazendo subtração. 84 menos 5, 79. 79 menos 5, 74 e assim por diante. Se você quiser, você pode até fazer aquela setinha como vem acontecendo em algumas atividades aí. Então, de um número para outro, eu vou ter sempre que diminuir 5 unidades, ok? Vamos agora para a correção da nossa atividade deixada ontem. Eu tenho aqui na questão 1, complete os espaços com os números correspondentes. Então, essa aqui é uma questão bem simples de ser resolvida. A gente está vendo que aqui eu tenho 145 e aqui o 147. Logo, nós estamos aumentando, estamos em uma ordem crescente. Entre o 145 e o 147, quem vem depois do 145 e está antes do 147 é justamente o 146. Se a gente continuar completando, eu vou ter que depois, ou seja, o sucessor de 147 é o 148, depois 149, aqui eu tenho 150, 151, 152, 153 e 154. Aqui nós completamos a nossa primeira reta. Passamos à segunda reta, a gente vê que 402 é maior do que 400. Se esse número é maior do que este, nós estamos em uma ordem decrescente. Estamos saindo do maior para o menor. Antes do 402 e depois do 400, eu tenho quem? O 401. A gente percebe que essa daqui a gente está o quê? Aumentando um, estamos sempre somando mais um em todos esses intervalos. Já na segunda reta,
a gente sai de um número maior para um número menor e estamos sempre o quê? Diminuindo 1, sempre menos 1 aqui, ó. Então, 400 menos 1, 401 menos 1, 400. 400 menos 1, quem é que vai ser? Se eu tirar 1 de 400, vai me restar 399. 399 menos 1, 398. Quem vem antes? 397. 396. 395. 394 e 393. E assim nós completamos a nossa segunda reta. Vejamos agora como é que a gente faz para resolver essa última. Nesse caso aqui nós temos 504 e temos o 500. Então nós também estamos em uma ordem decrescente. Se a gente fizer uma subtração aqui, 504 menos 500, vamos chegar a qual valor? Então, 4 menos 0 é 4, 0 menos 0 é 0, e 5 menos 5 também é 0. Então, descobrimos que do 504 até o número 500, nós temos exatamente 4 unidades. Mas espera lá. Aqui eu tenho um intervalo que não tem nenhum valor. Então, o que a gente precisa fazer? Como nós temos 4 unidades e a gente sabe que de um intervalo para outro tem que ter o mesmo valor, o que a gente vai fazer? Então, se a gente fizer o seguinte, eu vou colocar, vamos distribuir esse 4 aqui para cada um desses intervalos, tá certo? Se eu colocar 1, 2, 3, 4, eu percebo que entre um risquinho e outro eu vou ter o quê? 2 unidades. Entendido? Então, se eu pegar 504 menos 2, 504, 503, 502. Então, esse valor aqui vai ser 502. 502 menos 2. Se eu tirar 2 daqui, vai ficar 500. Se a gente tirar 2 de 500, então 500 eu vou ter 499, 498. Então, esse vai ser o resultado daqui. 498. Menos 2, 497, 496. 496 menos 2. Então, vou sempre tirar 2 aqui. Vai dar 494. 494 menos 2. Eu estou sempre subtraindo aqui na ordem das unidades. Tá certo? Então, 4 menos 2, 2. Então, 492. 492 menos 2, 400. 400 menos 2, 398. 398 menos 2, 396. Então, nós descobrimos todos os valores da reta numerada, subtraindo o quê? 2 unidades, tá certo? E assim nós conseguimos preencher todos os quadradinhos que tinha aqui, descobrindo todos os valores deles, tá certo? Mas para a gente descobrir cada um dos valores que estava dentro de cada retângulo desse, nós precisamos primeiro descobrir o valor de cada um desses risquinhos, o valor entre um intervalo e outro. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, passamos para a próxima questão. Helena está fazendo uma corrida de 987 metros. Ela já percorreu 345 metros. Alternativa A. Complete as informações da reta numerada que representa a corrida de Helena. Então, vamos
representar esses valores aqui na nossa reta. A gente sabe que ela partiu aqui do número 0 e precisa chegar aqui na chegada. Ao final, ela vai ter percorrido 987 metros. A questão diz que ela já percorreu 345, então aqui o ponto onde ela está representa 345 metros, ok? Então já preenchemos a nossa reta numerada, agora vamos partir para a alternativa B. Quantos metros faltam para a Helena terminar a corrida? Então, para a gente descobrir esse valor aqui, ó, o intervalo que ela precisa percorrer, que é justamente isso aqui, a gente precisa fazer uma subtração. Então, vamos armar nossa conta aqui. 987 menos 345. Aqui eu tenho unidade, dezena e centena. Fazendo a operação aqui na ordem das unidades, 7 unidades menos 5 é igual a 2. 8 dezena menos 4 dezena, nós vamos ficar com 4 dezena. Aqui eu tenho 9 centena. Quando eu subtrair 3 centena, vai sobrar 6 centena. Então, Helena ainda precisa percorrer 642 metros e essa vai ser a resposta que você vai colocar aqui embaixo. Passamos agora para a próxima questão. Na terceira questão, pede para a gente marcar a reta numerada que representa a adição de 40 mais 35. Então, se a gente fizer esta operação aqui, 40 mais 35, aqui resultado nós chegaremos 0 mais 5 é 5, 4 mais 3 é 7. Então, chegaremos ao resultado 75. Se a gente observar aqui a primeira reta, nós estamos saindo do número 30 e estamos somando 30, chegamos em 60. 60 mais 5, chegamos em 65. Então, estamos saindo do número 30 e chegando a 65. E a nossa reta ela precisa ter o quê? 75. Precisamos sair do número 40 e chegar no número 75. Na próxima alternativa, próxima reta, nós estamos saindo do número 40, somando 30, chegando a 70. 70 estamos somando mais 5 e chegando a 75. Se a gente perceber, o 30 ele é igual a quê? 30, aliás, o 35 é igual a 30 mais 5, porque estamos somando 3 dezenas mais 5 unidades, que foi justamente o que foi feito aqui e já havia sido demonstrado anteriormente na aula passada, na aula de ontem. Então, 40 mais 30 dá 70. E 70 mais 5 unidades dá 75. Porque se a gente somar 30 mais 5, isso aqui é igual a 35. Então, 40 mais 35 é igual a 75. Essa daqui é a nossa reta. Vejamos a última. Eu tenho 4, estamos saindo do 4 e chegando no 39. Perceba que eu vou sempre pegar aqui o início e ver, comparar com o fim, tá certo? Então, 4 mais 30, se a gente perceber isso aqui também é 35. 30 mais 5 é 35. Então, 4 mais 30, 34. 34 mais 5, 39. Se você fizer diretamente aqui, 4 mais 35
você também chegará a o mesmo resultado. 4 mais 5, 9, baixo 3, 39. Então, a gente viu que a nossa alternativa correta aqui é a reta do meio, tá certo? Vejamos agora a questão de número 4. Complete as seguintes subtrações da reta numerada. Na alternativa A, nós temos 48 menos 42. Essa subtração na reta numerada está feita da seguinte forma: 48 menos 40. Se a gente fizer ela aqui do ladinho, 48 menos 40, 8 menos 0 é 8, e 4 menos 4 é 0, que não há necessidade de você ficar sempre colocando um zero primeiro, tá certo? Então, 48 menos 40 é igual a 8. 8 menos 2. Se eu tenho 8 e tiro 2, vai me sobrar quanto? 6. Ok? Então, está feita a nossa letra A. A alternativa B, eu tenho 77 menos 24, tá? Lembrando que esse 4 aqui, eu posso escrever ele como sendo 20 mais 4, que é justamente como ele coloca aqui na nossa reta. Fazendo aqui 77 menos 20, eu tenho 77 menos 20, 7 menos 0 é 7, e 7 retiro 2, ou 7 menos 2 é igual a 5. Então, quando eu fizer essa subtração, 77 menos 20, vai me restar 57. 57 menos 4. 57 menos 4. Se eu tirar 4 unidades de 7, vai me sobrar 3. 5 eu não tenho o que retirar aqui embaixo, eu apenas repito ele. Então, 57 menos 4, 53, está terminado a nossa quarta questão. Vejamos agora como responder a quinta. Andréia vai fazer uma entrega de salgadinhos. Ela já percorreu 135 quilômetros e teve que parar no posto de gasolina. Agora, ela percorreu mais 35 quilômetros até a sua cliente. Alternativa A. Com o auxílio do seu orientador, construa a reta numerada que representa a viagem de Andréia. Então, para que você consiga fazer isso, é necessário que você tenha uma régua ou alguma coisa que você consiga fazer um traço firme aí no seu caderno, na sua atividade. Aqui eu estou de posse de uma régua e eu vou traçar uma reta assim, tá certo? Então, a questão está dizendo que ela saiu para fazer a entrega de salgadinho e já percorreu 135 quilômetros. Então, vamos imaginar que aqui foi de onde ela saiu, ou seja, o ponto zero. Então, sempre que eu sair de algum lugar, eu vou estar partindo do ponto zero para uma determinada distância, para um determinado número. Então, se ela já percorreu 135 quilômetros, então vamos dizer que até aqui. Então, ela percorreu 135 quilômetros até ela parar no posto de gasolina. Certo? Aqui foi a parada dela do posto de gasolina aos 135 quilômetros. Agora ela percorreu mais 35 quilômetros. Se ela percorreu mais 35 quilômetros, ela foi para frente ou ela voltou? Se a gente está adicionando mais, estamos indo para frente. Então, ela andou aqui mais 35 quilômetros. Eu vou colocar aqui, certo? Então, dessa forma, nós fizemos a representação dessa situação aqui, onde a Andréia saiu para fazer a entrega dos seus salgadinhos. Na alternativa B, calcule quantos quilômetros ela percorreu ao todo até chegar à sua cliente. Então, inicialmente, ela percorreu 135 quilômetros e depois ela percorreu mais
35 quilômetros. Se a gente fizer essa adição aqui, vejamos que eu vou colocar aqui unidade, dezena, centena. Então, 5 unidade mais 5 unidade, a gente sabe que é 10. Como não podemos ficar com 10 unidades aqui, vamos deixar 0 e levar uma dezena para a próxima ordem. 1 mais 3, 4. 4 mais 3 dá 7. Eu não tenho o que somar aqui, eu vou baixar ele aqui. Então, a gente sabe que ela precisou percorrer 170 km e é isso que você vai responder aqui. Tá? Calcule quantos quilômetros ela percorreu ao todo até chegar ao cliente. Então, a resposta vai ficar: ela percorreu ao todo 170 quilômetros. Vejamos agora a questão de número 6. Complete os valores das retas numeradas abaixo. Vejamos aqui essa primeira reta. Eu tenho o número 398, o próximo número 390, o próximo número 380. Então, a gente está saindo de um número maior para um número menor. Se estamos fazendo isso em ordem decrescente, nós estamos subtraindo valores. Então, vamos descobrir aqui quanto é cada um desses retângulos, quanto que eles valem. Então, eu vou pegar esses dois números mais próximos que eu tenho aqui, 398 menos 390. E vejamos, 8 menos 0, 8 unidades, não tira um lado, vai ficar 8. 9 menos 9 é nada. E 3 menos 3 também é nada. Estou representando nada aqui por 0, tá certo? Então, nós descobrimos que para mim sair do 398 e chegar no 390, eu vou percorrer 8 unidades. Veja que aqui eu tenho quantos intervalos? Eu tenho 1, 2, 3, 4, tá certo? Intervalo, como eu já falei, é o espaço entre um risquinho e outro, ok? Como nós temos 8, vamos fazer o seguinte, vamos distribuir essas 8 unidades para esses 4 intervalos aqui, tá certo? Então, eu vou colocar um risquinho dentro de cada intervalo até a gente chegar em 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obtive as 8 unidades. A gente vê que em cada intervalo eu tenho 2 unidades. Ou seja, eu vou ter que sempre diminuir 2 unidades de um intervalo para o outro, tá certo? E assim eu vou descobrir cada um desses valores. Então, nós já descobrimos aqui quanto que vale quanto que a gente tem que subtrair, então é só fazer isso. 398 menos 2. A operação vai ser sempre feita na ordem das unidades. 398 sempre na ordem das unidades. Unidade, dezena, centena. 8 menos 2, 6. O restante a gente repete porque não tem o que ser retirado aqui. Então, 398, 396, 396 menos 2. 6 menos 2, 4. Então, 394. 394 menos 2, 392. 392 menos 2, 390. 390 menos 2, eu tenho 388. 388 menos 2, 386. 386 menos 2, 384. 384 menos 2, 382.
E 382 menos 2, 380. Assim, nós completamos a nossa primeira reta numerada. Para a segunda reta numerada, eu tenho o primeiro e eu tenho o último intervalo. Nós estamos saindo de um número menor para um número maior, tá certo? Então, desse número para esse, a gente vai adicionar aqui algum valor. Para a gente descobrir quanto que a gente tem que adicionar, a gente vai fazer uma subtração. Eu tenho 405, vamos sempre pegar o número maior menos um número menor, menos 380. Então, aqui eu tenho unidade, dezena e centena. 5 unidades, retiro o zero, vai ficar 5. Se eu tenho 5 e não tiro nada, fica 5. Aqui eu tenho 0 dezena, mas só que eu preciso retirar 8. Será possível tirar 8 de onde eu não tenho nada? Lógico que não. Então, nesse caso, a gente precisa pegar uma centena emprestado aqui. Onde tinha 4 centenas, eu vou ficar com 3. E onde eu não tinha nada, agora eu tenho 10, porque a gente sabe que quando eu transformo uma centena em dezena, a gente sabe que uma centena é igual a 10 dezenas, ok? Nós já vimos isso em aulas anteriores. Então, 10 dezena menos 8 dezena vai ficar 2. E 3 menos 3, isso aqui é 0. Ok? Então, nós temos que 405 menos 380 é igual a 25. Aqui nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, tá certo? Então, da mesma forma que nós fizemos aqui em cima, nós vamos pegar esse 25 e distribuir aqui entre esses 5 intervalos, colocando um tracinho em cada um e contando até chegar em 25. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Todos os intervalos têm a mesma quantidade de risquinho. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai perceber, a gente percebe com isso que entre um intervalo e outro eu vou ter sempre que somar 5 unidades. Trezentos e oitenta mais 5, 385. 385 mais 5, 390. 390 mais 5, 395. 395 mais 5, 400. 400 mais 5, 405. E aqui temos uma observação importante que a menininha falou, que alguns aumentam e alguns diminuem. Aqui a gente está aumentando e aqui a gente está diminuindo. Mas a distância de um traço para outro é sempre a mesma, como a gente pode observar. Desse tracinho para esse, a gente tem quanto? 5 unidades. Desse tracinho para esse, a gente tem quanto? 5 unidades. Da mesma forma aqui em cima está acontecendo, que desse para esse nós temos 2 unidades, desse para esse 2 unidades, assim por diante, certo? É sempre o mesmo valor. A gente sempre vai pegar a mesma quantidade e aumentar ou diminuir de acordo com a ordem que estiver sendo apresentados os valores. Se estiver na ordem decrescente, a gente diminui. Se estiver na ordem crescente, a gente aumenta, a gente adiciona.
Então, só para ficar claro, sempre que eu quiser descobrir o valor que tiver de um intervalo para outro, eu tenho que fazer uma subtração entre os valores que eu tenho, tá certo? Perceba que para me descobrir quanto que era o valor de um número para outro, eu fiz uma subtração entre os dois números mais próximos que eu tinha, que era o 398 e o 390. Para me descobrir também esse intervalo aqui, eu tive que subtrair 405 de 380, tá certo? Então, sempre que a gente quiser descobrir o valor que tem de um intervalo para outro, a gente vai fazer uma subtração. Daí, para a gente adicionar ou subtrair, a gente tem que observar a ordem que essa reta está sendo colocada, tá? Se em ordem crescente, se em ordem decrescente, eu vou subtrair. Se for em ordem crescente, eu vou adicionar o valor que eu descobri. Passando para a nossa última questão, eu tenho: Helena foi medir sua altura junto com Juju. Helena tem 135 centímetros e Juju tem 120 centímetros. Com a ajuda do seu orientador, construa a reta numérica que representa quantos centímetros Helena tem a mais que Juju e descubra esse valor. Então, como eu já falei para vocês, precisam pegar aí uma régua ou pode ser um lápis. Então, precisa ser alguma coisa que você consiga fazer um traço firme, como eu estou fazendo aqui, tá? Então, vamos colocar um ponto aqui e um ponto aqui no final para representar o tamanho da Helena. A gente sabe que a Helena ela tem um tamanho maior, então ela tem 135 centímetros, tá certo? Então, digamos que daqui até aqui tem 135 centímetros. A gente sabe que a Juju ela tem um tamanho menor, então 135 eu tenho aqui que o 120 vem antes do 135, tá certo? Eu tenho que daqui até aqui dá 120. Agora nos resta descobrir quanto que é esse intervalo, ou seja, do 120 até o 135, quanto que tem? Então vamos fazer aqui uma subtração. Sempre que a gente precisar descobrir o valor que tem de um intervalo para outro, de um risquinho para outro, a gente precisa fazer uma subtração. Então eu tenho 135, vamos sempre pegar o número maior menos o número menor. 5 unidade menos 0, 5. Eu tenho 5, não tiro nada, fico 5. 3 dezena menos 2 dezenas, vai sobrar uma dezena. E 1 menos 1 é nada. Então, eu sei que do 120 até o 135, eu tenho 15 centímetros. Então, com isso, nós descobrimos que a Helena tem 15 centímetros a mais que a Juju, ok? Então, com isso, nós terminamos a correção da nossa atividade e para casa vocês vão pegar a atividade de hoje, 15 de junho, e responder. Não esqueça de postar sua atividade na plataforma. Tchau, tchau e até a próxima!